Vamos continuar aquele quadro, o que eu faria para vender mais se eu fosse dentista. Muito bem, vocês sugeriram aí, se eu fosse dentista, o que eu faria para vender mais. E eu preciso, antes da gente começar a falar, abrir aqui um parêntese pontualmente. Gente, eu sou dentista, tá? Eu sou formada em odonto, tenho quase 25 anos aí de formada. Sou formada em odontologia, mas não atuo mais, não mexo com odonto há muitos anos. Eu cliniquei só 6 anos e parei de clinicar, parei de atuar. Mas, voltando para o propósito do nosso vídeo, o que eu faria se eu quisesse vender mais sendo cirurgiã? Então vamos lá. Se eu fosse cirurgiã dentista e quisesse vender mais. Lembra que o pilar do nosso canal, das minhas mentorias, dos meus atendimentos empresariais, o pilar do meu trabalho, na verdade, os 3 pilares do meu trabalho são vendas, técnica, perfil comportamental e comunicação. E, obviamente, se você quer vender mais, você vai precisar passar por esses 3 pilares e agora eu vou te contar o como se você é cirurgião dentista, cirurgiã dentista. Eu já adianto você que o próximo vídeo eu vou falar como eu venderia mais se eu fosse médica. Então, conhece algum médico? Você é médico? Já ativa o sininho para você estar comigo na próxima edição. Falar em ativar o sininho, vou contar até 3. No 3 você clica aí no like, dá o like para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas, combinado? 1, 2, 3, dedinho no like. Maravilha, vamos seguir. Muito bem, o que eu faria? Dentro do pilar vendas, eu aprenderia técnicas de vendas. Eu posso falar com propriedade, a faculdade não te ensina a vender. A faculdade te ensina com maestria diagnosticar, a faculdade te ensina com maestria prevenir, a faculdade de odonto te ensina com maestria a remediar, mas a vender, não. Então, como eu vendo e principalmente como eu continuo vendendo, como eu faço esse movimento para continuar vendendo para o meu cliente, como eu começo, starto o processo e vendo e continuo vendendo para esse cliente. Então, o primeiro passo importantíssimo, eu aprenderia técnicas de venda. Eu buscaria técnicas de venda. Eu buscaria aprender mais e mais técnicas de venda. Dani, me explica melhor, como assim técnicas de venda? Eu buscaria técnicas de vendas em 2 cenários importantes. E aí você vai entender que o pilar vendas, ele vai ficar meio amplo mesmo nesse vídeo, porque eu não estou aí na sua clínica e não sei exatamente o tipo de cliente para o qual você presta serviço como odontólogo. Então, por isso que vai ficar mais amplo mesmo. Mas eu vou passear pelos 2 cenários e eu acho que você vai compreender. Cenário número 1, considerando que você vende por valores mais baixos e você trabalha ali no volume. Então, atendendo muitas pessoas, você trabalha no volume e é o volume que traz o seu resultado financeiro atendendo essas várias pessoas, atendendo muitas pessoas. Então, considerando que você trabalha com ticket baixo, o primeiro movimento seria aprender os movimentos para gerar cada vez mais campanhas promocionais. Então, o cliente do baixo ticket, ele adere muito facilmente às campanhas promocionais, ele tem ali uma pegada mais fácil, mais atrativa quando se trata de promoção. Então, para esse cliente, você precisa falar não do valor cheio do tratamento, mas do valor da parcela. Esse paciente, esse cliente, ele precisa saber exatamente em quantas vezes você parcela, como é que você facilita esse tratamento. Esse cliente, ele precisa ter certeza de que o teu produto, o teu serviço, ele é acessível. Então, esse é um cliente que você vai trabalhar, você vai desenvolver no volume. Esse é o cliente, por exemplo, que pela rede social ele vem com facilidade. Se você divulga, por exemplo, no seu Instagram, no Instagram da clínica, as promoções, as campanhas vigentes naquele mês, as campanhas vigentes naquele período. Então, se você divulga lá na sua rede social, esse é o cliente que ele está mais acostumado a vir pelo preço. Ele não está muito preocupado aí com outros detalhes em comparação ao cliente do ticket mais alto. Então, ele vem atraído, ele vem muito atraído mesmo pelo valor. E aí você, obviamente, não vai poder colocar lá o valor, tem algumas restrições em relação ao Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal também tem algumas restrições, mas você pode ali deixar claro que o valor é um valor acessível. Como é que eu deixo claro que o valor é acessível? Existem 2 formas. Lembra que toda comunicação, e aí a gente já entra um pouquinho em comunicação, olha como os pilares se misturam. Lembra que tem uma comunicação falada e uma comunicação não falada, ou seja, existe a verbal e a não verbal. Eu posso verbalizar isso, eu posso dizer preços acessíveis, valores acessíveis, ou eu também posso utilizar a linguagem
linguagem não verbal para deixar isso claro. Como é que eu utilizo a linguagem não verbal para deixar isso claro? As cores, existem cores que soam como mais em conta, mais barato. Existem cores que são consideradas cores mais elitizadas. Vou te dar um exemplo. O rosa chiclete, que é diferente desse, esse aqui é um rosa queimado, mais puro. O rosa chiclete, ele tem uma comunicação mais empobrecida em comparação ao rosa, esse rosa mais queimado, ao rosa mais escuro. Então, são pequenos detalhes em relação ao estudo das cores que pode ajudar você a comunicar acessibilidade, a comunicar ali que sim, você trabalha com valores diferenciais, valores mais em conta. Você também pode colocar na comunicação, e aí é verbal, é ser falado, você pode deixar claro que o pagamento é facilitado, você pode deixar claro que você aceita todos os cartões, você pode deixar claro que você pratica aí um diferencial em relação ao parcelamento, você tem um crediário próprio, enfim, você pode trazer essas palavras para deixar claro ali para o cliente que você vai atender um público que vai investir no tratamento desde que ele consiga pagar. E para que esse público consiga pagar, obviamente, você vai trabalhar ali na prática do parcelamento ou até boleto, enfim, você vai adotar outras estratégias ali para que esse público esteja com você. Agora, se você for um cirurgião dentista que atende o público com um ticket mais elevado, lembrando que atender esses dois públicos não é só porque você quer. Acordei hoje, quero atender high ticket, acordei hoje, quero fazer volume. O low ticket e o high ticket, eles são excelentes, eles são incríveis. Conheço cirurgiões dentistas, alguns são até clientes individuais, são clientes de mentoria, que fazem um resultado estrondoso no low ticket, cobrando baratinho, clínicas super populares e fazem um volume estrondoso, ganham bastante dinheiro aí no low ticket. E também tenho clientes que são individuais que fazem o atendimento do high ticket, ou seja, do ticket mais alto, e também fazem um volume estrondoso, um volume maravilhoso. São propostas totalmente diferentes e cada proposta terá a sua comunicação compatível. Em relação ao high ticket, tem todo um cenário que comunica com esse público, tem todo um cenário que conversa com esse público, se relaciona com esse público. Então, são pequenos detalhes que precisam estar no seu radar. O cliente que compra, que paga um ticket mais alto, ele vai percebendo detalhes. É um cliente que você não vai ouvir, por exemplo, chorando muito valores, mas se esse cliente fizer isso, fica nítido, fica claro que ele não percebeu o valor que você está propondo pelo tratamento. O cliente que paga high ticket, ele percebe o ambiente como parte da experiência. Então é importante você ter um consultório com ícones, elementos de riqueza presentes, que fazem com que o público high ticket, ou seja, o público que paga o valor mais alto, se sinta confortável e parte do seu ambiente. Se o seu paciente sentir que ele é rico demais para o ambiente em que você está inserido, ele obviamente não percebe valor na sua oferta. Então são pequenos detalhes que você precisa ficar atento. Nas minhas mentorias eu tenho cuidado de separar bem direitinho, de ensinar ali o meu cliente a fazer essa separação e colocar alguns pequenos detalhes, alguns pequenos ícones que vão trazer uma percepção de valor pelo cliente e vai facilitar ali o processo de negociação e obviamente de venda. Então, primeiro ponto importantíssimo, eu aprenderia técnicas para low ticket se você trabalha com low ticket e técnicas de vendas para high ticket se você trabalha com o high ticket, você está acostumado com o high ticket. Dani, tem diferença? Sim, tem muita diferença. Existem negociações para o high ticket que não funcionam nos tickets mais baixos. E é importante, caindo de novo aqui, e é importante você ter clareza, é importante você ter aí maestria das técnicas e saber exatamente como se comunicar com cada um desses tipos. Então, o primeiro ponto, eu aprenderia técnicas, eu buscaria aprender mais e mais técnicas de vendas, tanto para low quanto para high ticket. Ponto número 1 ainda dentro de vendas. Eu faria um movimento nas minhas redes sociais, deixando muito claro, muito nítido, lembra que as pessoas raramente elas vão procurar um dentista para fazer prevenção. Boa parte das pessoas procura um dentista ou pela estética ou pela dor. Eu faria um movimento e me posicionaria mostrando nas minhas redes antes e depois. É claro que você não pode mostrar nem olhos, nem a face do paciente, mesmo que ele tenha autorizado. Isso aí é uma regulamentação do conselho, mas você pode mostrar, por exemplo, os dentes. Você pode mostrar ali o resultado do trabalho. Se é uma restauração, você pode mostrar o resultado do trabalho. Em paralelo, existe algo
super interessante que tem ganhado um campo gigantesco, por exemplo, no YouTube, que são aqueles vídeos rápidos e curtos de pessoas filmando enquanto fazem uma restauração, pessoas filmando enquanto removem uma restauração em amálgama antiga ou enquanto esculpem o dente em resina. Tem muita gente que adora ficar assistindo esses vídeos, adora ficar um tempão ali olhando esses vídeos. Então você também pode se beneficiar desse movimento, buscar aí a tecnologia compatível para que você possa acessar essa filmagem e ficar bem lindo, ficar bem bacana, e você pode viralizar ali no YouTube, sempre divulgando o seu nome, seu consultório, deixando telefones de contato. Então, eu também buscaria ali um posicionamento nessa direção. Redes sociais, canal do YouTube, canal do Instagram e Facebook. Lembrando que o canal do Instagram, ele vai funcionar muito bem para adolescente e vai funcionar muito bem para adulto jovem. Já Facebook e YouTube funcionam muito bem com o público 40 a mais. O Instagram, ele vai passear por esses dois cenários com facilidade, mas o Instagram, ele atrai mais 25 a 55 anos. Já TikTok, uma rede super jovem, uma rede também que vai atrair um público mais jovem. Então, vai se dividindo por aí também. Lembrando que, se você é um odontopediatra ou atende adolescente, lembra que quem vai pagar o tratamento é papai e mamãe. Então, observa também a sua comunicação para que você possa direcionar a comunicação para atrair os pais e para fazer com que esse adolescente ou essa criança, se estiver assistindo você, busque ali dizer para o papai: papai, eu quero ir no doutor fulano, eu quero ir na doutora fulano. Muito bem. Ainda falando de vendas, eu também treinaria todo o meu time para que todos, absolutamente todos dentro da minha clínica, dentro do meu consultório, possam vender. O grande desafio é que, muitas vezes, tanto o médico quanto o dentista, somente ele vende. Eu treino, ou então, um caso mais grave, terceiriza para a secretária e a secretária vai lá vender. Eu treinaria todo o time, todo o staff, da pessoa que cuida da limpeza da clínica até a pessoa que me auxilia ali na cadeira enquanto eu estou atendendo, aquela auxiliar de consultório. Então, eu treinaria todos para que todos vendessem o tempo todo. Eu quero só trazer clareza para você acerca disso, para que você possa entender, contando para você um case, tá? Há um tempo atrás, isso deve ter mais ou menos um ano, havia numa turma minha uma ginecologista e ela se posicionava muito bem, nós gostamos muito da maneira dela falar, da maneira dela se posicionar, e uma aluna, uma outra aluna que também estava da minha turma, decidiu ir até o consultório dessa médica. Eu vou me consultar com ela tá na mesma cidade que eu, vou me consultar com ela. Uns meses depois, eu encontrei com essa outra aluna em um restaurante. Eu perguntei a ela: e aí, minha querida, você foi lá na fulana? Como é que foi e tal? Ela: então, Dani, eu fui, marquei consulta, paguei a consulta. Já pertinho da hora de eu entrar, eu fui ao banheiro. E quando eu fui ao banheiro, eu vi o lixinho do banheiro lotado até a boca. Naquele momento, eu tive uma sensação muito ruim e veio o seguinte pensamento pra minha cabeça: se aqui tá sujo, lá dentro tá sujo. Então, eu decidi que eu não ia me consultar lá. A doutora é muito querida, muito bacana, mas eu decidi que eu não ia me consultar lá. Esse case me marcou muito. E esse case eu tenho usado para deixar claro que tudo, absolutamente tudo e todo mundo na sua clínica vende. Eu não sei exatamente quem fazia a limpeza, quem fazia a higiene daquele lugar, mas por conta da falha nesse detalhe, uma consulta foi perdida. Uma consulta não se transformou em consulta efetivada. Então, tô trazendo esse case aqui para você ficar atento. Eu faria um trabalho, então, ainda falando sobre vendas, de treinar todo o staff, todo o meu time, eu treinaria todo mundo que trabalha comigo. Próximo ponto, vamos falar de comunicação. Eu traria uma comunicação tanto na rede social, quanto com o paciente, quanto com as pessoas que o paciente traz, que são ali os acompanhantes. Eu montaria uma comunicação que fosse uma comunicação que trouxesse proximidade e, principalmente, abertura e conectividade. Isso é muito fácil de fazer, por exemplo, usando teorias de arquétipo. Falando em arquétipo, eu não sei se você domina o conteúdo de arquétipo, eu não sei se você gosta desse assunto. Eu sou apaixonada por arquétipos, uso em todas as minhas mentorias. Se você quiser aprender sobre arquétipos, coloca aqui embaixo nos comentários: Dani, eu quero aprender mais sobre arquétipo, que eu venho aqui e preparo um vídeo muito completo e muito caprichoso falando só sobre arquétipo para vocês, tá? Mas eu não vou dar tiro na água, não. Só vou fazer isso se você tiver afim, então bota aqui no comentário. Se tiver um comentário pedindo, eu já faço o vídeo. Né? E se não tiver ninguém, ó, vou partir do pressuposto que você não quer entender, não quer saber, tá tudo certo, já sabe, já domina e vou seguir a vida, tá bom? Então bota aqui no comentário se você quer aprender mais já. Isso é muito fácil de ser acessado com arquétipo. Tem muita gente, por exemplo, muito dentista, que acha que só usar uma camisa branca ou uma roupinha branca por baixo do jaleco é o suficiente. Muito cuidado. É importante você saber que existem detalhes que vão projetar você em arquétipos diferentes. Existem arquétipos que vendem super bem e existem arquétipos que vão ter mais resistência de vendas. Em específico, em especial na saúde, os arquétipos como, por exemplo, o cara comum, o
rebelde, o explorador são arquétipos que historicamente não vendem bem na área da saúde, não atraem o público na área da saúde. Em paralelo, arquétipos na área da saúde que são maravilhosos e atraem muito público são arquétipo do governante, o arquétipo do amante também atrai bastante cliente na área da saúde, são arquétipos mais encantadores, onde as pessoas projetam mais atenção. São dois arquétipos aí que atraem bastante. Então, com o arquétipo a gente consegue fazer pequenos ajustes, pequenos pontos, todo arquétipo ele tem uma simbologia associada e todo símbolo é um ímã. Então, fazendo esse movimento eu consigo atrair, e aí dentro de comunicação eu faria toda uma comunicação específica. Lá no Instagram eu montaria uma página que fosse visualmente bonita e que comunicasse exatamente o que eu quero que meu público acesse sobre mim. Se eu quero que meu público pense que eu sou bem-sucedida, tem toda uma comunicação que passa por cores, por fonte e principalmente pelo arquétipo. Faria um ensaio fotográfico, faria algo que mostrasse claramente ali a minha imagem dentro do arquétipo, comunicando o que eu quero que esse público acesse. Um outro ponto importantíssimo, e aí falando de perfil comportamental, eu adotaria uma política, uma prática de mapeamento de perfil comportamental, para entender, dentro do campo dos meus atuais pacientes, quem são os perfis que eu tenho atraído exatamente com o que eu tenho hoje. Se você descobrir que você está atraindo, por exemplo, pessoas que têm a dominância mais alta, vou trazer aqui em geral, tá? Em geral, as pessoas não têm consciência de perfil comportamental, acabam, obviamente, atraindo, puxando, sugando aquilo que é parecido com o perfil dela. Então, se eu tenho dominância, eu acabo atraindo naturalmente mais dominante ou a perfis associados, como, por exemplo, a conformidade. Então, se você não tem clareza de perfil comportamental, a gente precisa descobrir, a gente precisa acessar, precisamos entender qual é o perfil que você está trazendo, qual é o perfil que você está puxando para perto de você aí na sua clínica. E com base nesse perfil, montarmos juntos uma comunicação para atrairmos os demais perfis comportamentais. Esse é um ponto. Eu sei que é mais específico, mais técnico, precisaria provavelmente da minha ajuda para você fazer isso acontecer, mas eu preciso te contar todas as possibilidades. Um outro ponto importante, eu colheria depoimentos dos meus pacientes que se comuniquem especialmente, preferencialmente com os influentes. Por quê? Os influentes representam 36% da população brasileira, eles são a alta carga da população brasileira. Então, quanto mais depoimentos persuasivos, divertidos, sociáveis, comunicativos você tiver, melhor, mais você atrai a grande massa, maior a chance de você trazer a grande massa. Então, eu colheria aí depoimento de pacientes que tenham alta influência para aproximar, por comparação, do público influente da grande massa. E eu faria esse movimento. Se você atender pessoas famosas, eu também faria ali aquela fotinho do lado da pessoa, deixando claro quem você atende, deixando claro que você é o dentista desse famoso, dessa famosa, dessa pessoa conhecida, e assim também trazendo os influentes para perto de você, porque o influente ele sempre quer saber quem é atendido pelo doutor. Então, pensando nesses cenários, pensando em todas essas fontes que você recebeu, é só traçar um plano de ação e já começar a colher resultados maravilhosos ainda nas próximas semanas. Curtiu esse vídeo? Não deixa de já se inscrever no canal, porque o próximo vídeo eu vou continuar na área da saúde e vou falar para os médicos o que eu faria para vender mais se eu fosse médico. Se você tem alguma sugestão para colocar aqui embaixo, coloca nos comentários também. Dani, fala para a área de os engenheiros, fala para o nutricionista, fala para, sei lá, motorista de aplicativo, enfim. O que vocês pedirem eu prometo que eu vou dar uma olhada, vou levar para o meu time e vamos preparar aí um vídeo bem legal para você ter boas estratégias e vender muito.